Bem-vindo a mais um módulo do curso de Psicanálise Clínica do CETAPS. Hoje nós falaremos sobre a clínica psicanalítica. É o que se refere ao labor na clínica ou no consultório, o trabalho de fato do psicanalista com o seu paciente. Quais as técnicas que ele usa, o que observa, o passo a passo no consultório. Então, tudo isso retrata o que nós chamamos de clínica psicanalítica. Vamos ver. Esta disciplina tem como propósito trazer ao conhecimento dos alunos a lida diária do psicanalista e procedimentos terapêuticos na clínica psicanalítica. O passo a passo no processo terapêutico, comentando as ferramentas de análise e atitudes e ações reprováveis na clínica psicanalítica e no ambiente extraclínica. E a primeira coisa que falaremos será entrevista inicial na psicanálise. Esta entrevista inicial ela é o ponto de partida quando nós recebemos aquele que ainda não é o paciente, mas que poderá vir a ser. E a entrevista preliminar ou entrevista inicial é aquela entrevista que exatamente tem como propósito definir isso. Esta demanda que se apresenta é para mim? Esse pretenso paciente pode vir a ser o meu paciente? Dependerá de qual é a demanda. Dependerá do estado do paciente. Dependerá se o que ele traz como demanda é da área de neuroses ou psicoses. O psicanalista trabalha na área de neuroses. Já transtornos da área de psicose são destinados à área médica. Vamos ver. No que se refere à entrevista psicanalítica, é importante contextualizarmos e nos nivelarmos para que saibamos e entendamos o que será repassado. Nesse primeiro momento, se faz necessário elucidar o que é uma entrevista. Segundo alguns dicionários, entrevista é conferência de pessoas marcada em um determinado local para tratar de um determinado assunto. Dada a tradução, a entrevista para a psicanálise é um meio do analista decidir se quer ou não pegar aquele caso. Em psicanálise, esse primeiro momento é de pouca comunicação por parte do analista. O futuro ou não paciente é observado. Poucas e pontuais perguntas são feitas em prol de entender mais do paciente e tentar encaixá-lo em uma estrutura que pode ser perversão, neurose e psicose. Então, é exatamente o que eu já abordei aqui. O propósito desta entrevista inicial é entendermos se aquele que foi indicado por alguém ou se veio por iniciativa própria nos procurar como psicanalista, se esta demanda que ele está trazendo é da minha área. E se ele tem as condições necessárias para efetuarmos um tratamento. Alguns pacientes que têm algum déficit cognitivo ou mesmo um atraso cognitivo, eles têm uma dificuldade de compreensão ou ainda trazem um transtorno, como eu disse, da área de psicoses, como uma esquizofrenia, uma bipolaridade, o borderline, que não são indicados para a nossa área. Eles são da área de psicose. Então, como eu vou saber se não houver esta entrevista? A minha preocupação aqui é identificar
se esta demanda é da minha área e qual é o estado do paciente. Se permite essa intervenção psicanalítica. Ele precisa ter uma boa comunicação, entender o processo psicanalítico que vai se dar ali, estar engajado, desejar essa cura. Alguns pacientes que chegam no consultório, eles ali procuram esta ajuda, mas por uma pressão externa. O patrão, a esposa, amigos, que entendem que o seu comportamento é disfuncional e que ele deveria procurar ajuda, mas ele mesmo não tem esta noção. Então é importante avaliarmos esse paciente. E em casos extremos, esquizofrenia, bipolaridade, borderline, evite. Porque são pessoas que, se não estiverem tomando medicamento de forma correta, podem surtar. Você não vai querer isso no seu consultório, não é mesmo? Então, a entrevista inicial, ela não pode ser feita de modo leviano, nem às pressas. Algumas pessoas também, já desde a entrevista inicial, já estão cobrando um valor como se ele já fosse o paciente. Não é isso que é o sugerido pela sociedade psicanalítica. Porque a partir do momento que você já está recebendo, já se cria um vínculo profissional-paciente. E, na realidade, você ainda nem sabe se ele vai se tornar o seu paciente. Imagine você cobrar aquele primeiro atendimento, que na realidade é só uma entrevista ainda, e ao término daquela entrevista você chegar à conclusão: esta demanda não é para mim. E aí você dizer para aquele candidato a paciente: olha, eu vou ter que te indicar para um médico, pedir para você fazer um laudo, eu observo aqui que a sua demanda não é para mim. Mas aí você já recebeu. Ficaria aquele sentimento para o paciente de que ele foi enganado. Então, o certo, o recomendado é que momento de entrevista ainda não é tratamento. Você está identificando a demanda, identificando que tipo de paciente é, para decidir, a decisão é sua, se ele virá a ser ou não o seu paciente. A partir daí é que nós começamos, então, o tratamento terapêutico após a entrevista. Em alguns casos, é necessário mais de uma entrevista. A primeira não é o suficiente para te dar esse entendimento e você precisa fazer mais uma ou duas. Não se apresse. Porque a decisão de iniciar o tratamento com alguém sem ter percebido direito qual é a patologia, qual é a demanda, e só depois de alguns meses lá na frente você entender que aquele paciente não era para você, traz uma visão ruim, porque você terá que liberar esse paciente. Ou ainda, se ele descobrir, teve um surto e foi parar numa clínica onde, após a avaliação, ele foi laudado com algum problema da área de psicose, uma área que não é a sua. E aí os familiares, ao saberem que você, como psicanalista, está ali recebendo já há 6 meses, tratando aquele paciente que não era da sua área, que você não vai ter como resolver o problema dele. Isso pode trazer um rótulo ruim para você. Então, a entrevista inicial ela é extremamente importante para definirmos se o candidato vira ou não um paciente. Nessa tentativa de conhecer mais da personalidade do paciente,
segundo Cunha, seu manual de 1986, propõe que a entrevista tem alguns interesses, podendo ela ser uma entrevista diagnóstica, uma entrevista terapêutica ou de aconselhamento. Para Freud, inicia-se a entrevista com um assunto no qual o paciente escolhe história de vida, história do problema que ele apresenta e recordações de quando criança. Informações essas pertinentes para elaborar a hipótese do diagnóstico, assim como o plano terapêutico. Para a entrada em análise, a entrevista preliminar é de suma importância, inicialmente com o nome de análise de prova ou tratamento-ensaio, onde Lacan contribuiu com o nome em que se é utilizado hoje, ou seja, entrevista inicial. Para Freud, em 1913, se faz necessária uma entrevista para se descobrir se é válido ou não aceitar o paciente, bem como descobrir qual caminho seguir para cumprir o processo de cura. Então, Freud chega a esta conclusão, porque no afã de ajudar alguns pacientes que ele, como médico, psiquiatra, não conseguia lá no hospital, lá na clínica médica, ele começa a atender esses pacientes em casa, entendendo que, mesmo com todos os exames feitos lá na clínica, nenhum deles acusava absolutamente nada, mas era notório que aquele paciente apresentava algum transtorno. Ao invés de desistir do paciente, ele resolvia acompanhá-lo na sua casa. Ele prepara um consultório para ele conhecer um pouco mais desses pacientes. História de vida, a história do problema, a partir de quando surgiu, como se apresenta, em que situações se manifesta o transtorno. E a partir daí, muita coisa começa a fazer sentido para Freud. Mas havia também casos em que ele percebia que o problema era médico de fato. E não era para ser resolvido com o tratamento psicanalítico. É por isso que ele adota, então, esta entrevista. Ou, como ele chamou inicialmente, um tratamento de ensaio. Estavam apenas ensaiando ainda como seria o tratamento, mas o propósito era descobrir se aquela demanda apresentada seria de fato para ele. Posteriormente, Lacan, discípulo de Freud, alguém que, apesar de surgirem escolas lacanianas, porque ele tinha uma metodologia particular, mas era alguém que se considerava freudiano, que trabalhava os pressupostos de Freud, ele então deu esse nome que acabou sendo adotado de maneira generalizada pela psicanálise, entrevista inicial ou entrevista preliminar. E a sua importância, definir se esse pretenso paciente, essa pessoa que veio procurar ajuda, ela tem uma demanda que se encaixa naquilo que é a minha área de ocupação. O tratamento terapêutico das neuroses, ok? Aqui nós temos, exatamente alguém conversando, fazendo algumas anotações dentro dessa entrevista inicial para chegar a uma conclusão se a partir daí esse tratamento terapêutico terá início ou não. Entrevista preliminar ou tratamento de ensaio, ainda dentro do mesmo assunto que estamos falando. Sigmund Freud, em seus artigos, trazia também a importância
do tratamento de ensaio para antes do tratamento analítico propriamente dito. No artigo sobre o início do tratamento, em 1913, é apontado por Freud duas razões pelas quais utiliza-se esse procedimento. A primeira delas é fazer com que o analista conheça o caso e avalie a necessidade ou não, apropriado ou não, a análise. A segunda é possibilitar o diagnóstico diferencial. Então, Freud, ele coloca duas razões aqui imperativas. A primeira, definir se aquela demanda é da sua área de fato e se aquele candidato vai virar ou não seu paciente. E a segunda, nesta entrevista, ele já está analisando o que o paciente apresenta para tentar traçar um diagnóstico. Uma coisa está atrelada à outra, porque justamente se o diagnóstico apontar para uma patologia da área de psicose, esta parceria analítica não vai ser consumada. Ele já entendeu que precisa encaminhar aquele paciente para o médico psiquiatra. Então, esse diagnóstico que é feito, ele já te ajuda a definir se o candidato se tornará o paciente e já um diagnóstico. Olha, ele está apresentando fobia, ele está apresentando alguma crença limitante, ele tem TOC, ele tem TAG, ele tem depressão. Que tipo de neurose ele está apresentando? Então, esse diagnóstico, ele já começa a se desenhar na entrevista. E é lógico, a demanda é multiforme. Ainda que o paciente venha com uma demanda específica, geralmente, a partir do momento que o tratamento se inicia e que você começa a caminhar pelas páginas do livro que é a vida do seu paciente, outras demandas encobertas aparecerão. Não somente aquela principal que o incomoda. Freud estabelece, então, estou ciente de que existem psiquiatras que hesitam com menos frequência em seu diagnóstico diferencial, mas convenci-me de que, com a mesma frequência, cometem equívocos. Cometer um equívoco, além disso, é de muito mais gravidade para o psicanalista que para o psiquiatra clínico, como este é chamado, pois o último, o psiquiatra, não está tentando fazer algo que seja de utilidade, seja qual for o tipo de caso. Ele simplesmente corre o risco de cometer um equívoco teórico e seu diagnóstico não tem mais do que um interesse acadêmico. No que concerne ao psicanalista, contudo, se o caso é desfavorável, ele cometeu um erro prático, foi responsável por despesas desnecessárias e desacreditou o seu método de tratamento. Então, vamos entender o que Freud está dizendo. A importância desta análise preliminar, que é feita na entrevista. E é muito mais importante para o psicanalista do que para o próprio psiquiatra. E ele disse, olha, muitos psiquiatras não se preocupam muito em fazer essa análise criteriosa, essa entrevista com esse nível de preocupação. Por que isso? Porque geralmente o médico, ele ouve a sua demanda e já passa alguns exames a serem realizados. Ele depende da leitura desses exames para fazer um diagnóstico. E por isso ele já não se ocupa tanto, não se preocupa tanto com o que você vai falar, em te analisar comportalmente, mas analisar exames.
E se ele errar um diagnóstico, lá na frente, através do tratamento, que é prescrição de remédios, ele muda o tipo do tratamento e ele não vai ter muito prejuízo. Para você, como psicanalista, é diferente. Você toma uma decisão de iniciar o tratamento com determinado paciente. Pode passar meses, porque você lida com o que é subjetivo, a mente humana. Você não está lidando com exames, fazer a leitura de um exame para identificar ali alguma anomalia. Os exames não vão apontar nada. Quando o problema não é o cérebro, mas sim a mente. É à medida em que as sessões vão se seguindo, o tratamento vai evoluindo, que vai clareando para você o que de fato ele tem, quais são as demandas. O importante é não cometer o erro de estar com alguém que, se fizesse os exames, apontaria alguma coisa, e é da área de medicina, e você está ali com aquele paciente, meses a fio, sem conseguir chegar a uma evolução satisfatória, a um resultado que o paciente busca. E ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ir para o tratamento médico. Então, para nós, o preço é maior. O erro traz um rótulo sobre o analista, e é o que você deve evitar. Então, não tenha pressa na entrevista inicial, analise e avalie bem aquele pretenso paciente, para só depois empreender o tratamento. E aí, com segurança, ok?